Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus. Estamos aqui depois de alguns dias, né, sumido, mas para darmos continuidade aos nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje nós estamos já no tema 124, que vai exclamar o seguinte: morri, vou descansar. Eu já sei o que você tem a dizer. Já? Eu morri? Essa notícia não te assustou? Lógico que não! Você não sabe como é que morte dá engajamento? Só no Instagram eu vou ganhar pra base de 300 mil seguidores novos. Meu Deus do céu! Eu preciso falar com a minha assessoria, só um minutinho. O nosso estudo espírita dessa quinzena vai tratar do tema ainda, né, sobre a reunião mediúnica. Ouçamos então aí o que Allan Kardec nos fala sobre o assunto. Toda reunião espírita, para ser proveitosa, deve, como condição primacial, ser séria, em recolhimento com respeito, religiosidade e dignamente. As manifestações não são, pois, destinadas a servir aos interesses materiais. Sua utilidade está nas consequências morais que dela dimanam. A mediunidade é um dom de Deus, que se pode empregar tanto para o bem quanto para o mal. Seu fim é pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de recebermos ensinamentos e iniciações da vida futura. Aquele que dela se utiliza para o seu adiantamento e o de seus irmãos desempenha uma verdadeira missão e será recompensado. Allan Kardec, em O que é o Espiritismo, capítulo 2. Ficou bem fácil nós observarmos na mensagem de Kardec, né, e pelas palavras dele, que as comunicações dos espíritos nas reuniões mediúnicas, elas servem para o nosso aprendizado. Não é só para o dos outros, como a gente pensa, né? Primeiramente é para o nosso aprendizado. Então, a finalidade das reuniões mediúnicas, né, não é para coisas do nosso dia a dia, de coisas fúteis, não é? Que estão ligadas ao nosso interesse material. A nossa relação com os desencarnados, não é? Se destina a auxiliar aqueles que precisam de ajuda e também para nós nos instruirmos, não é? Sermos auxiliados aí no caso, em nosso melhoramento moral, não é mesmo? Então, as falas, né, os exemplos que eles nos trazem, né, as instruções que alguns dos espíritos elevados nos trazem, né, os bons espíritos, é nos ensinar, não é, sobre a vida no mundo espiritual e também sobre as nossas relações morais aqui como desencarnados. Isso ajuda o quê? Em que nós evoluamos mais rápido, né? Que nós resgatemos os nossos desajustes morais, não é? Adquiridos em vidas passadas e também aqueles adquiridos principalmente na vida presente, né? E nós adquirimos muitos. Diante disso, ouçamos aí em uma das nossas reuniões mediúnicas, né? O que um amigo espiritual ele nos fala sobre a necessidade do aprendizado. Ouçamos. A humildade é sempre necessária, pois é assim que na espiritualidade todos trabalham em harmonia, sem imposições, amorosamente dando as mãos. Cada um é uma luz que percorre e clareia o caminho, desabrochando em emoção de amor e de fraternidade. Que nós possamos ter carinho e paciência entre os membros dos grupos de aprendizado. Afinal de contas, esse é o nosso trabalho de atendimento a toda uma população de pessoas com culturas completamente diferentes das nossas. Que os nossos amados irmãos estejam sempre atentos ao aprendizado, pois existem milhares de grupos com trocas de experiências. Se hoje eu estou neste grupo, que eu possa aprender o máximo possível com alegria, amor e principalmente com gratidão,
e compartilhar o conhecimento a outros grupos. O mundo espiritual é imenso, grandioso e múltiplo de diversidade, na desencarnação de tantos povos. Imaginem atender um indiano com sua religião, costumes e hábitos. Temos que percorrer todo o processo da sua vida e entendermos o dinamismo cultural que permanece arraigado, mesmo depois da morte. Esse é exatamente o aprendizado. Que todos sejamos abençoados nas caravanas dos grupos de aprendizado. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre conosco. Um amigo espiritual. Na instrução desse nosso amigo espiritual, fica bem patente, bem óbvio, bem claro, que quando a gente desencarna, não é para descansar, né? A gente pode até durante um período aí, né, de perturbação, passar por algum tipo de sono, descanso, ou mesmo quando nós internalizamos algumas ideias de que nós vamos dormir, a gente queira ficar dormindo, né? Mas a finalidade do desencarne não é essa, não é? Ninguém vai descansar. É oportunidade para nós aprendermos também lá no mundo espiritual e com isso nós irmos evoluindo moralmente, não é? Que aí a gente vai, e intelectualmente também, claro, a gente vai aprendendo novas coisas, não é nova realidade, a realidade, né? Como as coisas realmente são. Então, na encarnação, quando nós estamos encarnados, a experiência mediúnica, né? Quem vem com a mediunidade aflorada e para trabalhar, né, com a mediunidade, e mesmo quem não tenha, mas queira trabalhar, não é, em grupos mediúnicos, como sustentador, ou mesmo como dialogador ou doutrinador, como muitos chamam, né? Tudo isso nos é dado, né, por Deus para o nosso aprendizado. E o nosso aprendizado, ele resulta o quê? Em nossa evolução. Porque nós vamos aprendendo, não é? E vamos deixando de praticar determinados atos e com isso nós vamos evoluindo. Ouçamos mais uma vez, não é? Agora a palavra, o discurso de Herculano Pires, no livro Mediunidade, sobre esse assunto. No ato mediúnico, a criatura humana recupera os tempos esquecidos e se revê na tela das experiências mortas. A mediunidade funciona como um radar sensibilíssimo, voltando para os caminhos perdidos, que nas profundezas do inconsciente recalques esperam uma depuração piedosa da comunicação absurda, em que os diálogos da caridade parecem brotar de terríveis mal-entendidos. Mas quem fará o encontro necessário para o ajuste de velhos erros e crimes, se o médium não se oferecer à imolação voluntária de si mesmo para apaziguar como a palavra do Mestre? José Herculano Pires, em o livro Mediunidade. Assim, né, meus amigos, esse descanso, quando nós desencarnamos, ele é representado, né, justamente quando nós nos harmonizamos pelo aprendizado, quando o nosso espírito se harmoniza, se eleva, aprende, né, as coisas da vida espiritual. Cuidemos sempre, então, não é, de termos isso em mente, que quando nós desencarnarmos, nós não vamos ficar na nossa nuvem particular tocando a nossa harpinha. A espiritualidade nos convida a outros conhecimentos, a outros aprendizados, a outros trabalhos. Não é? Vocês têm percebido que eu sempre falo de grupos de estudo que vêm à nossa reunião mediúnica, não é, falar sobre determinados assuntos. Então, é isso. Esse era o nosso bate-papo dessa quinzena. Fiquem todos com Deus, uma boa quinzena, sempre lembrando, mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau, pessoal.